E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da estática dos fluidos, tratando da variação da pressão em um fluido estático. Conforme vimos no vídeo anterior, a força resultante, ou força total, por unidade de volume em um elemento infinitesimal do fluido de massa dm e volume dv é igual a ρ vezes a aceleração da gravidade menos o gradiente da pressão P. Recorrendo agora à segunda lei de Newton, eu posso afirmar também que a força resultante, representada por dF, é igual à massa do elemento infinitesimal vezes a aceleração. Ora, se o fluido se encontra em repouso em relação a um referencial inercial adotado, a aceleração é zero. Consequentemente, a força resultante é zero. Se a força resultante é igual a zero, essa diferença é igual a zero. Consequentemente, eu posso escrever que ρ vezes G é igual ao gradiente da pressão P. Desenvolvendo essa igualdade, nós vamos obter três equações. Observe o quadro. Eu posso escrever a partir dela aqui ρ que multiplica Gx I versor mais Gy J versor mais Gz K versor é igual à derivada parcial da pressão em relação a x I versor mais a derivada parcial da pressão em relação a y J versor mais a derivada parcial da pressão em relação a z, K versor. Comparando cada termo que compõe essa igualdade, nós podemos escrever ainda que menos ρ vezes Gx mais a derivada parcial da pressão P em relação a x é igual a zero, menos ρ vezes Gy mais a derivada parcial da pressão P em relação a y é igual a zero e menos ρ vezes Gz mais a derivada parcial da pressão P em relação a z é igual a zero. Através dessas três equações, nós podemos saber como a pressão varia ao longo dos três eixos coordenados em um fluido estático. Assumindo agora que o eixo Z se orienta verticalmente para cima, com sua origem representada pelo ponto O, conforme eu ilustro no quadro, nós podemos afirmar, a partir daí, que Gx é igual a Gy, que é igual a zero. E, ao mesmo tempo, Gz é igual a menos G, pois a aceleração da gravidade local se orienta em oposição ao eixo Z. Levando estes resultados nas três equações, a gente obtém diretamente que a derivada parcial da pressão em relação a Z é igual a menos ρ vezes G. A partir dessa igualdade, vemos que a pressão independe das coordenadas de posição x e y. Ela depende apenas da coordenada de posição z. Logo, a derivada parcial cede seu lugar para uma derivada total. Portanto, a derivada da pressão em relação a z é igual a menos ρ vezes g, conforme eu ilustro no quadro. E aqui é importante destacar o seguinte fato. Essa expressão permanece válida em um fluido estático, imerso no campo gravitacional da Terra, com o eixo Z orientado verticalmente para cima. Sabendo agora que a aceleração da gravidade permanece praticamente constante para a maioria das situações práticas, ou seja, sua variação é desprezível, e assumindo que o fluido é incompressível, ou seja, assumindo que ρ permanece constante, essa equação diferencial nos fornece a seguinte equação. Eu vou isolar dp,
Portanto, dp é igual a menos ρ vezes g dz. Eu vou agora integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de P0 a P, e do lado direito, de Z0 até Z. Consequentemente, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter do lado esquerdo P menos P0, muito bem, P menos P0, e isso é igual. Do lado direito, ρ e g permanecem constantes, portanto, eu retiro da integração. Então, menos ρ vezes g. A integral de 1 em relação a z, pelo teorema fundamental do cálculo, nos fornece simplesmente z menos z0. Logo, eu posso escrever que a pressão P menos a pressão P0 é igual a ρ vezes g, que multiplica Z0 menos Z. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Assumindo agora que o nível Z0 igual a zero coincide com a superfície livre de um líquido de massa específica ρ, eu consigo determinar a pressão em certa profundidade H, conforme eu ilustro no quadro, da seguinte forma. Portanto, P menos P0 é igual a ρ vezes G, que multiplica Z0 é igual a zero, menos, observe agora o referencial adotado. Em certa profundidade H, a posição Z é igual a menos H. Consequentemente, 0 menos menos H, a gente obtém simplesmente uma soma. Logo, eu posso afirmar que a pressão em certa profundidade H de um líquido estático de massa específica ρ é igual à pressão P0 na superfície livre do líquido mais a massa específica ρ vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a profundidade H. Essa expressão é conhecida como lei de Stevens, ou, se você preferir, princípio de Stevens. As unidades adotadas são as seguintes. A pressão é medida em Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. A massa específica do fluido em quilograma por metro cúbico. O módulo da aceleração da gravidade local, metros por segundo ao quadrado. E a profundidade H, medida em metro. Através dessa expressão, vemos que a diferença de pressão entre dois pontos do fluido estático de massa específica ρ é obtida facilmente se você conhece a diferença de elevação dos dois pontos no interior do fluido, representada por H. Graficamente, nós podemos ainda obter a seguinte reta. Então, vamos imaginar no eixo vertical as pressões representadas por P. E no eixo horizontal, a profundidade H. Muito bem. Quando H é igual a zero, a pressão é igual a P0. A partir daí, a pressão cresce linearmente com a profundidade H. Portanto, a gente obtém uma reta crescente conforme eu ilustro no quadro. Quando H é igual a zero, P é igual a P0. E quando eu estiver em certa profundidade H, a pressão é igual a P, dada por essa expressão. Observe no quadro uma última vez a expressão obtida, o gráfico construído a partir dela, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.